E aí, turma, bom dia, boa noite, na verdade, né? A hora que vocês vão assistir esse vídeo já vai estar à noite. Então, hoje a aula vai ser basicamente aí mostrando para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar o nosso trabalho e até para melhorar a qualidade de apresentação para os nossos clientes, né? Que isso aí é muito importante. Queria dar um feedback para vocês a respeito do conforto ambiental na nossa vida profissional. Quando você vai ser contratado, acho que eu já até conversei isso com vocês, quando você vai ser contratado por algum cliente e você começa a desenvolver o projeto dele, tomando cuidados com a questão do conforto e tentando explicar isso para o cliente, mostrando, ó, tô colocando essa janela aqui por conta disso, disso e disso, por conta da circulação de vento, por uma proteção solar ou alguma coisa assim. Quando vocês começam a trabalhar essa estratégia em cima do marketing de vocês, tenho certeza que o cliente vai começar a olhar vocês com outros olhos, tá bom? Então é muito importante que vocês conheçam essas ferramentas até para melhorar, né, a qualidade do projeto de vocês. Aqui na faculdade vocês vão usar muitas vezes isso para conseguir ganhar o professor, né? Mas eu estou ensinando isso aqui é mais com o intuito mesmo de trabalhar com isso na vida profissional de vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que a gente pode ver aqui de configuração no SketchUp, tá? Que alguns sites, até mesmo alguns programas que a gente vai precisar utilizar, a gente vai ter que fazer algumas adequações aqui no projeto, tá? Para que ele vá mais leve e o programa consiga fazer uma análise melhor. Então, aqui está aquele modelo, né? Que eu já tinha até mostrado para vocês. A gente aqui fez o estudo solar de maneira manual. Acho que vocês lembram, essa maquete aqui foi utilizada no estudo, no estudo solar da variação de graus aí de angulação solar. Se eu não me engano, foi a terceira aula, né? Onde eu ensinei isso para vocês. Então, nós voltamos aqui a utilizar o mesmo arquivo, tá bom? E o que que a gente vai fazer nele? Eu primeiramente vou pedir para vocês, eu até vou disponibilizar ele já limpo dessa forma aqui, mas sempre que vocês forem trabalhar com esses estudos solar, tentando trabalhar estratégia ou até mesmo usando um software para trabalhar a questão de ventilação, é muito interessante que você mande esse arquivo para o programa ou para o site o mais limpo possível, tá bom? Então vamos só tomar esse cuidado de deixar o arquivo bem limpo. E aí o que que a gente faz? Primeiramente a gente apaga todos os blocos. Vocês podem ver, ó, estão todos os blocos aqui apagados. Vou até apagar esse quadro aqui. Apagar esse quadro aqui só para desencargo de consciência. Então, ó, a gente apaga todos os blocos, tá bom? E depois de apagar todos os blocos, a gente tem que fazer um passo muito importante, que é limpar o projeto, tá? Então, agora nós vamos fazer uma limpeza aqui no projeto para que toda essa mudança que a gente fez aqui nos blocos surta efeito. Por quê? O SketchUp ele tem uma memória. E essa memória, como que ela funciona? Um exemplo. Vamos dizer que esse portão está aqui. Se você apagar, visualmente, realmente ele vai ter saído do projeto. Mas, para o arquivo, ele vai continuar com o mesmo peso. Porque, de alguma forma, esse portão ou qualquer objeto que vocês é, apagarem, vai ficar vinculado a esse arquivo. De alguma forma, ele vai ficar vinculado
de uma maneira oculta, tá bom? Então, para tirar isso, para apagar de vez, o que que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente vai vir aqui, ó, em janela, tá? Depois, informações do modelo. Depois você vem em estatística e colocar aqui, ó, eliminar os não usados. Pronto, é isso. Você vai fazer essa limpeza e aí você vai perceber que o seu arquivo ficou bem mais leve, tá bom? Então é muito interessante que você faça essa limpeza antes de passar por esses programas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, a primeira parte aqui da nossa apresentação não vai ser nem em questão de programa mesmo, vai ser em questão de um site. Esse site aqui se chama Sunpatch. O que que a gente consegue fazer nele? A gente consegue ver uma simulação do Sol, tá bom? Vou até tentar aqui ver se eu consigo colocar ele em português. Acho que não. Mas então, acho que sim, né? Então, ó, você clica aqui, ó, e coloca aqui, ó, traduzir para o português. Pronto, a gente já vai ter aí todas as nossas informações do site em português. Querendo ou não, isso daí vai ajudar e muito, né? Pra gente desenvolver um trabalho aqui nele. Depois que você já tiver nesse site, é interessante que você procure a sua região, tá? A sua região para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível. Aqui a gente pode tentar mudar o estilo do mapa. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó, um estilo de rua mesmo. Ó, Ji-Paraná. Vamos fingir que o nosso terreno está localizado aqui dentro do Ecoville, tá bom? Vamos fingir que a gente vai fazer um projeto para lá. Ó, você dá dois cliques aqui nessa parte, dá dois cliques, o mapa já vai apresentar a nossa latitude. A latitude de Ji-Paraná é 10,88. Aqui, como você viu, apareceu 10,89, mas não vai fazer diferença nenhuma. E aí você pode ver também, ó, que a angulação do norte já está correta, ó. Aqui a sombra, ó. Ou seja, aquele estudo solar que nós fazemos na carta solar e também utilizando alguns outros mecanismos como a simulação no próprio SketchUp, a gente consegue fazer de maneira muito prática aqui utilizando esse site, tá bom? Aí o que que a gente vai fazer agora? Vai falar assim, professor, mas e aí? A gente vai ficar só vendo esse projeto que já vem pré-configurado aqui no site? Ou será que é possível a gente colocar algum projeto nosso aqui dentro mesmo? Então, a parte boa é que realmente a gente consegue colocar um projeto nosso, tá bom? E aí você consegue fazer uma simulação real de todas as épocas do ano. E aí como que a gente faz isso? A gente vem aqui nessa opção aqui, ó, Shadow Model, tá? Modelo de sombra. Você clica nele. Clica aqui, ó, em carregar objeto, tá bom? Aí você tem que colocar em um dessas três extensões. O SketchUp ele salva em modelo OBJ, tá bom? Então, para fazer essa exportação, como que a gente faz? Ó, a gente vem aqui em arquivo, vem aqui, ó, em exportar modelo 3D e aí a gente pode escolher aqui, ó. E aí a gente coloca, ó, arquivo OBJ.
e você clica nele, depois coloca aqui em exportar, tá bom? E é muito importante que você venha aqui nas opções e configure para ele exportar em metros, tá? Não, não tente exportar por uma outra unidade de medida. Como eu já tenho esse modelo exportado, eu não vou trazer novamente para cá, tá bom? Então, ó, nós vamos voltar lá para o nosso site, colocar aqui para carregar e vamos escolher aqui, ó, o arquivo, ó, para o estudo solar. E a gente clica em abrir. Ele já faz a atualização praticamente em tempo real, tá bom? Um exemplo, ó, aqui eu exportei já junto com o terreno. Para quê? Para que esse modelo também não fique tão grande. Porque se você exporta sem o terreno, ele fica bem grande. Mas caso você tenha dificuldade de visualizar o projeto assim, você também pode tirar o terreno, tá bom? Então a gente pode vir aqui, ó, vir aqui e clicar em apagar. E aí é só você exportar de novo, ó. Colocar aqui, ó, exportar, modelo 3D, colocar aqui em OBJ, para estudo solar, sem terreno, tá? Então bora fazer a exportação aqui. Ele exporta bem rápido, tá? Não demora. Exporta bem rápido mesmo. E aí a gente já consegue ir lá no nosso site para a gente fazer a atualização desse modelo. Ó, já deu OK aqui. Bora voltar lá pro site. Ó, vem aqui na casinha, carregar. E a gente pode colocar aqui, ó, casa para estudo solar sem terreno. Ó, eu vou colocar abrir, ó. Aí, ó, ele já abre, ó, com o nosso estudo solar 100% aí, ó, nossa casa. O interessante, gente, eu até não fiz isso no nosso modelo, mas o interessante é que você coloque um modelo do SketchUp sem janela, sem porta. Por quê? Porque aí esse sol vai conseguir entrar na nossa edificação. E aí a gente consegue ter 100% de certeza como que vai se comportar o sol aí durante o ano. Então a gente pode ver, ó, que essa parte aqui, ó, leste, oeste, sul e norte. Olha lá como a fachada sul, ela tá bem protegida do sol, ó. E a fachada norte já pega sol basicamente aí o dia todo, tá? E aí a gente consegue configurar, inclusive, a nossa data. Aqui está pré-configurada como agosto, mas aí a gente consegue configurar, ó. É só você vir aqui e puxar. Um exemplo, ó. Vamos colocar lá no mês de janeiro, ó. Onde o nosso sol está um pouco inclinado para a parte sul. Ó, a fachada norte já está bem protegida e a face sul pega uma leve insolação, tá? E a gente consegue também colocar para outros meses e outros horários. Para você dar play nesse site, eu já tinha até dado, né, o play antes de começar aqui a gravar a aula. É só você vir aqui, ó, comece a animar. Quando você abrir o site, ele vai estar desse jeito. Mas é só você dar o play, ó, e aí o sol já vai começar a se movimentar. A gente também pode acelerar, tá bom? Essa simulação solar. É só você vir aqui em configurações, ó, e aumentar a velocidade. E aí ele vai passando, ó, dia por dia, tá? E aí você consegue ver como é que vai comportar o sol
em todos os dias do ano, tá bom? Aqui também você consegue fazer algumas configurações para você trabalhar melhor a questão da sua latitude ou a longitude, caso você queira. Mas aí, como a gente já selecionou aqui no mapa, ele já determinou isso de maneira automática. Aqui você consegue controlar o tempo de uma forma mais precisa. Aqui você consegue colocar o ângulo do Sol, ó, como se ele fizesse uma simulação, tá bom? Da nossa carta solar. E aí deixa eu tirar aqui que essa velocidade está muito rápida. Então vamos deixar aqui, ó, em 7. Ó. E aí a gente consegue ver como que o nosso Sol está sendo trabalhado. Inclusive, ó, no mês onde o Sol está mais inclinado para norte, tá bom? Ó, a gente consegue ver tudo direitinho. Tudo que a gente estuda lá na nossa carta solar, a gente consegue observar de uma maneira bem mais dinâmica aqui, tá bom? Mas era muito interessante que a gente aprendesse realmente a, a carta solar para aprender a fazer de maneira manual. Aqui a gente tem algumas maneiras, né, de visão do projeto. Ó, consegue até mesmo simular a visão do Sol, ó, como que ela seria, tá? E aí esse site é bem interessante até para vocês simularem, criarem vídeos para apresentação tanto para cliente quanto até mesmo para os professores de vocês. E já vocês vão estar começando o TCC de vocês. Isso vai fazer uma diferença enorme aí na questão da qualidade da apresentação do trabalho de vocês, tá bom? Aqui tem algumas configurações. Você consegue já ter as datas úteis aqui, ó, que é o solstício de verão, o equinócio de outono, o solstício de inverno, o equinócio de primavera. Então, ó, se a gente quiser ver aqui, ó, o solstício de verão, que acontece bem no mês de dezembro, a gente consegue já fazer essa simulação aqui de uma forma mais automática também, tá bom? E aqui ele dá até algumas informações, o nascer do sol, meio-dia local, meio-dia solar, o pôr do sol, a que horas acontece, tá bom? Então por esse site aqui a gente consegue fazer uma simulação bem interessante e bem completa aí de qualquer projeto que vocês pegarem. O próximo site que eu queria mostrar para vocês, inclusive já está na cidade de Ji-Paraná também, porque é a nossa cidade, né? Mas você consegue ver isso aqui do mundo todo, ó, do Brasil, do mundo, ó. Você consegue ver o caminho dos ventos, como que ele funciona. E aí, com um trabalho aqui fácil aqui do mouse e tudo mais, você consegue ver como que estão os ventos agora, tá bom? Então, ó, a gente consegue perceber aqui, ó, dando dois cliques. Deixa eu só fazer uma configuração aqui. Ó, dando dois cliques, a gente consegue ver, ó, que a direção do vento agora está em 250 graus, tá bom? A força aí do vento, a velocidade do vento está em 2 metros por segundo. É muito interessante que vocês tenham essa noção que o vento se mede sempre por metros por segundo, tá bom? Outra unidade de medida bem complicada aí da gente trabalhar. Ó, se a gente aproximar, a gente consegue ver, ó, também o vento de outras formas, tá bom?
Infelizmente, nesse site aqui não tem como a gente colocar um projeto aqui dentro e tentar simular o vento, tá? Mas aqui a gente consegue controlar os horários, ó. Você pode ver que dependendo do horário onde a gente está trabalhando, é, é possível ver que o vento ele muda de direção, por mínimo que seja, mas ele muda, tá bom? Então aqui nesse site a gente consegue ver a direção do vento. Também tem um outro site aqui que eu gosto bastante de ver, que é o mapa global dos ventos, ó. É a mesma situação daquele, a gente consegue ver tanto de maneira mundial quanto de maneira local, né? Ó, e a gente consegue também fazer algumas pequenas configurações aqui, ó, que aí ele modifica a questão da altura do vento, dá também para a gente ver temperatura, a angulação que o vento se encontra no momento. Mas entre aquele outro, eu ainda prefiro trabalhar juntamente com aquele outro site lá. Mas a gente também tem essa possibilidade aqui para estar observando, tá bom? E você consegue ver até de uma maneira mais dinâmica e até didática o caminho do vento aqui nesse primeiro site que eu apresentei para vocês. E aí a gente tem algumas configurações aqui que a gente pode estar vendo, ó, questão de velocidade do vento, se você quer ou não quer que essas partículas apareçam, se você quer que ele mostre em borda ou não, tá? Então a gente consegue fazer algumas configurações aqui para fazer a modificação na parte da direção do vento em tempo real. E a gente também consegue fazer algumas estimativas até para outros dias do ano, como que vai se comportar esse vento em outros dias do ano, ou como se comportou em outros dias também. A gente consegue fazer essa análise, tá bom? Beleza. Então, o primeiro programa que eu queria apresentar para vocês é o que a gente chama de ABC, tá bom? Nesse ABC, ele faz uma estimativa das cidades que ele já tem o banco de dados, ele faz uma estimativa e uma simulação de como ficaria a tabela de Givoni. Lembrando que esses programas todos eu coloquei o arquivo dele para instalação na nossa pasta da nossa aula, tá bom? Tanto no Google Drive como no Classroom. Então, caso vocês fiquem interessados em até testar esses programas, eu deixei lá no Drive, tá certo? Então, aqui a gente consegue perceber uma lista de cidades, ó, aqui embaixo. Você abre ele, ele já vai aparecer nessa página, e aí você consegue ver assim uma lista de cidades, tá? E aí a gente consegue ver até Porto Velho aqui. Eu tô assim, falando a minha opinião. Eu prefiro fazer esse estudo de forma manual, tá? Muitas vezes, por ser uma coisa muito generalizada, esses programas acabam trazendo algumas medições não muito precisas. Então eu prefiro fazer de forma manual, que aí eu tenho certeza de que tudo que eu coloquei ali vai bater com a realidade, tá bom? Mas aqui a gente tem alguns artifícios, né?
até para a gente trabalhar isso de uma forma mais rápida. Vamos dizer lá que você quer apresentar alguma coisa para alguém e tudo mais. Você tendo esse programa aqui, você consegue apresentar de uma forma mais rápida, mas eu ainda assim continuo preferindo fazer esses estudos de maneira manual, tá bom? Então esse programa aqui que eu apresentei para vocês é o programa ABC, tá certo? Então, o próximo programa que eu queria mostrar para vocês é a questão do solar, tá bom? Esse programa aqui, como vocês podem ver, ele já tem algumas configurações aqui de algumas cidades. Por exemplo, São Paulo, ó. A gente já teria aqui a cidade de São Paulo aqui, com a carta solar de São Paulo já. Mas caso a gente queira colocar uma cidade que a gente não tem aqui nessa lista, um exemplo, Ji-Paraná, que a latitude dela é 10,88. E aí uma coisa interessante, ó, como a gente está no hemisfério sul, então esse valor aqui da latitude sempre tem que ser negativo, tá bom? Ó, menos 10,88. E aí a gente consegue fazer aquela simulação, tá? Ó, um exemplo, ó. Eu vou colocar aqui o ângulo alfa como 50. Colocar aqui 50. Colocar aqui também 50. Pronto. Bora atualizar aqui a nossa carta. Ó, ele já apresentou aqui o ângulo alfa em 50, ó. E aí, para cobrir isso aqui, o que, que a gente ia precisar? A gente ia precisar de estar trabalhando aqui em 40, né? Então a gente já consegue ver bastante coisa aqui do que a gente viu lá naquela nossa aula. E aí uma coisa interessante é que vocês deixem esse ângulo de referência aqui virado para a parte externa, tá bom? Porque lá naquela aula lá eu ensinei vocês a medirem o ângulo de forma externa. E aí se vocês medem o ângulo de forma interna, aí a nossa angulação aqui muda, porque aqui começa em 0 e aqui 90. Mas se a gente coloca interno, ó, aqui está 90, tá? E aqui que está o 0, tá bom? Então lá na aula lá, eu ensinei vocês a trabalharem com angulação externa. Então quando vocês forem colocar, já coloquem aqui externa também. E aqui a gente consegue fazer nossas simulações da carta solar. A carta solar, como vocês até testaram depois lá no SketchUp, eu também testei e até coloquei isso lá na videoaula. A gente vê que essa carta solar ela dá uma precisão muito grande na questão da gente estar trabalhando os nossos breezes, tá bom? Então esse daqui é o primeiro programa aqui que eu queria apresentar para vocês, é o Solar, um programa muito bom. O terceiro programa que eu queria mostrar para vocês é esse programa aqui, o SumPatch, tá? E esse programa aqui a gente consegue ver de uma forma geral como que vai comportar o nosso Sol, como que vai comportar o nosso Sol no ano todo e até mesmo nos dias, ó. Um exemplo, ó, 23 de dezembro, vou colocar aqui marcar o shadow, que é sombra, às 13 horas. Ó, então se a gente for ver aqui, ó, às 13 horas, olha como que vai estar nosso Sol. Ele vai estar com uma inclinação, né? Ó, vai estar com inclinação para norte. E ó como que vai estar se comportando a sombra dele, ó, nessa parte central. E aí conforme a gente vai passando, ó, a gente vai vendo que a sombra vai modificando. E esse é um programinha muito interessante também para a gente fazer simulações solares, tá bom? Você não sabe quanto que
como que vai estar se comportando aí seu sol na latitude que você vai trabalhar. Esse programa aqui você consegue ver isso. Então, ó, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá 10,88 sul, que é hemisfério sul, tá bom? Se vocês colocam 10,88 norte, aí ele já dá uma diferença, ó. Ele até tá mostrando aqui o mapa do mundo, né? Uma representação bem simplória. Então, ele já está mostrando aqui o mapa e está delimitando aqui onde que estaria essa representação de 10,88, tá? Então sempre tomar esse cuidado. E aqui para configurar isso, é só você ir clicando aqui na setinha que ele vai configurando, tá? E é de uma maneira bem rápida mesmo. Aí ele já mostra o azimuth, as horas, a altitude. Então você já consegue ter uma noção muito grande. E aí quando você quer ver o ano todo, é só você clicar aqui, tá? É a palavra, se eu não me engano, né, de ano em inglês, tá bom? Então, esse aqui é um outro programa muito bom aí que você pode estar utilizando para trabalhar a questão de viabilizações de projeto, de você identificar uma estratégia aí para você trabalhar. Um outro programa que eu vou apresentar aqui para vocês é um programa bem interessante. Todos esses programas aqui eu sei que vocês vão querer me matar, né? Porque eu ensinei isso aqui para vocês a fazer tudo na mão. Mas é muito interessante que realmente vocês aprendam a fazer isso na mão, para que não deixe a possibilidade aí de programas fazerem a gente errar, né? Então esse daqui é o ZBBR. Ele é muito bom. Ele é um programa que mostra algumas estratégias e também mostra alguma classificação bioclimática aí para os municípios do Brasil. Então ele foi feito todo embasado na nossa normativa aí 15.220, tá bom? Então com ele, ó, ele aqui tem todas as cidades, ó. Você pode vir aqui, ó, colocar Rondônia, vou colocar aqui Ji-Paraná também, tá bom? E aí ele já mostra a latitude, tá? Menos 10,88, altitude 170 metros, em que zona na normativa ele tá, a longitude, tá bom? E aqui ele mostra alguns coeficientes, como é que funciona aí o atraso em hora das paredes, fator solar, a unidade de medida de resistência térmica, a questão também das resistências da questão da cobertura, tá bom? As áreas de abertura, ó, quantos por cento a gente deve utilizar, né? Aqui está falando que a gente deve utilizar áreas de abertura para nossa região de 40% da área do piso, tá? As estratégias, ó, ventilação cruzada permanente, refrigeração artificial é necessária também, porque aqui é um clima muito quente, né? Sombrear as aberturas, né? Então, todo aquele trabalho que vocês tiverem em fazer na carta de Givone, esse programa aqui já faria isso tudo automático para vocês. Mas como a vida não é fácil, né? Eu ensinei vocês da maneira manual mesmo. E aqui a gente consegue ver umas outras coisas, ó. A gente consegue ver a carta bioclimática, a gente consegue tirar ela aqui e ver a questão das nossas estratégias. A gente consegue ver aqui os mapas das zonas bioclimáticas, as zonas com estado já, se você quiser colocar as capitais, ó, e ver qual capital vai estar em qual zona, você também consegue ver aqui, tá? Assim, é um programa bem interessante e bem completo até pela idade, né? Vamos dizer assim, pela idade que ele já tem. Então, para você colocar aqui um exemplo, para colocar lá no sul, lá do país, Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui
Vamos ver aqui. Vou colocar aqui Bom Jesus, ó. Ele já apresenta já onde é essa cidade e já mostra as estratégias aqui, ó, que a gente vai ter que trabalhar. Ou seja, ia economizar bastante tempo de pesquisa de vocês, né? Mas aí é interessante até vocês depois pegarem esse programa para anexar a imagem dele, mostrar como que funciona, até nas apresentações de trabalho de vocês, tá bom? Então esse aqui é o ZBBR. E para finalizar, né, para quem assistiu até aqui, vai se dar bem, porque aqui eu deixei um programa muito interessante para vocês. Esse programa aqui, gente, ele se chama Flow Design. Ele é um simulador de vento. Ele faz uma simulação do túnel de vento mesmo, tá? E aí a gente consegue simular de uma maneira bem interessante, tá? E nele aqui você consegue colocar automóveis, aeronaves, modelos arquitetônicos, né? Modelos de consumo mesmo, tipo óculos. Com esse programa aqui, eles utilizavam esse programa até para fazer simulação de, de carros automotivos, para ver se a ventilação estava trabalhando bem a aerodinâmica do carro. Então, assim, gente, esse programa aqui é muito bom. Ele foi descontinuado da Autodesk, tá? Era um programa aí gratuito. Hoje em dia, muito difícil você conseguir baixar. Vai ser fácil para vocês porque eu já demorei 2 dias para achar e vou deixar o link lá, o arquivo lá só para vocês instalarem, né? São, vocês são pessoas de sorte mesmo. Então, ó, aqui a gente consegue também trazer um arquivo nosso de trabalho para cá. Aquela história lá que eu falei para vocês do outro site lá, de mandar arquivos sem janela, sem porta e tudo mais, continua para esse aqui. Até vamos fazer isso aqui nele, tá? Vou tirar aqui essas janelas aqui. Nem fiz esses testes não, mas vou tentar fazer aqui com vocês já olhando. Aí, ó. Ficar fechado aqui. Opa, agora deu certo. Então, ó, vou fechar aqui, tirar esses vidros. Tirar aqui desse outro lado também. Trabalhar a questão da ventilação cruzada, né? Então, lá no programa, é interessante vocês tirarem sempre esses vidros, as portas, tá? Até para valorizar e facilitar também a ventilação cruzada aí do trabalho de vocês, né? Então a gente já retirou a maioria, não retirei todos, realmente. Deixa eu tirar aqui, fazer um trabalho certo, né? Ó, retirei tudo. Sempre que vocês tirarem qualquer coisa do trabalho de vocês, sempre vão lá em janela, informações do modelo e façam essa limpeza aqui, ó, que o arquivo de vocês vai ficar bem mais leve, tá bom? Nesse aqui, gente, a gente vai exportar em outro modelo, tá bom? A gente vai exportar em 3ds. E aí eu vou colocar aqui, ó, casa para estudo solar sem janelas, tá bom? Então aqui a gente já vai mostrar como que vai ser o, o nosso o nosso projeto e já fazer a simulação aí de vento, já pensou? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês antes como é que funciona esse programa, ó. Aqui eu já fiz algumas configurações, tá? Inclusive demorou bastante tempo.
tá tudo em inglês e eu nunca tinha mexido nesse programinha. Comecei a mexer depois de uma pós que eu tô fazendo. Por isso que é muito interessante, gente. Apesar de depois vocês se formarem e tudo mais, nunca deixar aí de procurar conhecimento, tá bom? Conhecimento nunca é pouco. Então, ó, aqui, ó, ele consegue fazer simulação. Essas flechinhas que vocês estão vendo é a simulação aqui do nosso vento, tá bom? Vou até diminuir ele aqui em settings. Vou colocar aqui, diminuir aqui a quantidade, diminuir a velocidade também. O tamanho já está no tamanho bom. Então aqui a gente consegue ter uma simulação de vento bem precisa. Ele faz até as curvas, né? Que a gente consegue ver no entorno aqui da edificação, tá bom? Então bora trazer, bora importar o nosso modelo. Ó, vou procurar aqui, ó, casa para estudo sem janelas, ó. Ele já vai trazer aqui o nosso modelinho. Opa. A orientação aqui do nosso modelo a gente tem que fazer direto aqui no programa, tá bom? Vou colocar aqui 90 graus. Fingir que essa ventilação tá vindo daqui da parte de trás para a parte da frente. Olha como que é interessante, ó. Ele está mostrando até a ventilação, como que ela está sendo trabalhada, ó. Fazendo o efeito esquina, que é esse efeito aqui que a gente chama, que é quando o vento está vindo aqui pela lateral e aqui pela diferença de pressão ele muda de direção, ó. Ele vem por aqui reto e aí quando ele chega aqui ele muda de direção. E aí nesse programa aqui a gente consegue fazer essa simulação. Vou diminuir um pouquinho aqui a quantidade de flechas até para a gente conseguir ver de uma maneira mais interessante. Diminuir também a velocidade aqui, ó. Então, ó, a gente consegue perceber, ó, por onde que o vento está passando. Não sei se de alguma forma está bloqueado o vento conseguir entrar aqui dentro da edificação, tá bom? Mas isso aí é só mesmo tentando apresentar o programa para vocês, para depois vocês fazerem a simulação de vocês. E esse programa aqui ele tem algumas coisas bem legais. A gente consegue fazer simulação aqui. Quanto maior, ó, vou apresentar aqui o programa para vocês, né? Ó, quanto maior for o nosso aqui em simulação no primeiro item, ó. Quanto maior for essa porcentagem aqui, mais preciso vai ser, tá bom? Mas também mais demorado vai ser. Então, se a gente coloca aqui a base de cálculo em 400 e dá OK, ele vai fazer um cálculo totalmente preciso, tá? Mas também vai demorar bastante aí para ele efetuar esse cálculo. Tomara até que ele não trave meu computador, né? Isso possivelmente não vai travar não. Vamos orar. Se der tela azul, perco a aula toda que eu tô gravando. Deixa eu ver se dá pra gente voltar pro 100% aqui. Que eu não vou arriscar não. Aqui a gente consegue colocar em metros, centímetros. Interessante que você deixe em metros, tá bom? Uma eternidade depois. Depois de um ano voltou aqui o trem. Nunca mais mexo naquela configuração.
Então, gente, aqui como vocês já viram, né, em simulação, vocês conseguem fazer aqui, se quer uma simulação mais precisa ou não, né? Só você dar OK aqui. Aqui você consegue colocar a velocidade do vento, tá bom? Então bora colocar nossa velocidade normal aqui do vento aqui da nossa região, que realmente é 2 metros por segundo. Então, ó, o vento já está, ó, a 2 metros por segundo. Um vento bem fraquinho, né? Quase até não dá para ver. Aqui na orientação você consegue rotacionar o seu modelo. Por quê? Você tem que rotacionar de acordo com o seu vento, tá bom? Então tenta decorar de onde vem seu vento e depois quando você vir trazer aqui para o programa, você só coloca ele na direção correta aí do seu vento. Não tem como fazer isso com o vento sempre vai vir da mesma direção. Aqui você escolhe se você quer o vento 2D ou 3D. Qual é a diferença? A diferença é que no 3D ele vem de todas as partes. Ele vem daqui do lado, ele vem daqui, ele vem daqui. No 2D ele só vai vir de uma parte só, tá? Ele só vai, normalmente ele só vem só de um ângulo. Ou seja, ele só vai andar, ó, em linha reta, ó, como vocês podem ver. Quando a gente coloca 3D, não. Ele faz aqueles efeitos, que são os efeitos de curva, tá bom? Porque o vento realmente, na nossa vida real aí, ele realmente faz essa curva, tá bom? Então, só para vocês saberem. Depois que eu coloquei esse vento 3D de novo, deu uma travadinha aqui, mas bora ver se vai funcionar. Aqui, gente, sempre deixa em velocidade, tá? Não deixa ele em pressão aqui. Por quê? Porque assim a gente não consegue fazer simulação do vento da maneira que está sendo feita, tá? Então sempre deixa isso aqui nessa opção. Aqui em Drag Pot a gente vai ver só alguns dados, né? De coeficiente, velocidade, de tempo, tá? Aqui ele vai mostrar aonde que o vento está exercendo maior pressão no nosso projeto, tá? Então ele vai mostrar isso aí, as superfícies que estão sofrendo mais pressão do vento. Nessa parte aqui é interessante também que vocês deixem aqui em flow lines, tá bom? Não deixa aqui em plano, ó, porque quando você deixa em plano fica uma coisa bem feia mesmo. Ó, a gente consegue ver algumas coisas aqui que o vento está vindo daqui, aqui ele perde um pouquinho de velocidade e aqui ele já não tem velocidade basicamente nenhuma. A gente consegue fazer algumas correlações a respeito disso, mas para efeito dinâmico e até estético, o interessante mesmo é a gente ver as linhas, né? Aqui a gente consegue escolher o estilo de linha que você quer, se você quer em partículas, se você quer em linhas, se você quer tipo em tubos, tá? Então aqui a gente consegue fazer essa modificação. Vou deixar aqui em linhas mesmo. E aqui a gente consegue mudar algumas outras coisas, que é a quantidade de linhas. A gente consegue modificar aqui um pouco a velocidade, só para trazer uma dinâmica maior. O tamanho, ó, dessas linhas, tá? E aqui também, se você quer uma linha mais longa ou se você quer uma linha mais curta, tá? Então você também consegue controlar isso aqui por aqui. É uma caixa de manipulação mesmo, tá? E é isso, gente. Esses programas aqui são mais para enriquecer até as apresentações de vocês de outros trabalhos. Bora ver aqui dentro do projeto, ver se dá para ver alguma. Olha, o vento realmente entra aqui, ó. Interessante.
gente consegue ter essa noção, ó. Não é tanto como aqui fora, mas ainda dá para ter uma noção. Então essa aula aqui foi mais para apresentar mesmo a vocês alguns programas, tá bom? Espero não ter feito uma aula muito cansativa. Depois me passem um feedback lá no grupo de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram do vídeo. Podem ser sinceros, eu realmente estou aqui mesmo para evoluir, tá bom? E se eu evoluir conseguindo ensinar para vocês, melhor ainda. Desejo a vocês uma excelente noite. Forte abraço aí para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.